Não olhe para a morte, apenas creia. Hoje é a nossa quinta reflexão bíblica da nossa série de mensagens sobre o livro de Marcos. E a palavra de hoje está em Marcos capítulo 5, versículo 22. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe pediu com insistência: minha filhinha está morrendo, venha impor as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viva. E Jesus foi com ele. Versículo 35. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram: a sua filha já morreu, por que você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Trazendo essa história tremenda para a nossa vida, tem situações que nós olhamos e só vemos morte. Tem pessoas que olham para o seu casamento e só vê morte. Tem pessoas que olham para a sua vida financeira, para a sua vida do trabalho, sua vida profissional, a sua vida espiritual, os seus sonhos, e só consegue ver morte. Mas essa palavra que Jesus falou para Jairo, com toda a autoridade e temor de Deus, eu replico para você: não tenha medo, apenas creia. Jesus, em outro momento, na palavra do Senhor, disse: se creres, verás a glória de Deus. Tinha um pastor que desde a minha infância repetia essa palavra com muita frequência nos cultos. Eu cresci ouvindo essa palavra na igreja que eu frequentava desde criança. Se creres, verás a glória de Deus. A história continua de um jeito muito especial. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse nesse lugar que esta menina estava morta, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Então observe que Jesus entra na casa dessa menina que estava morta, só que Jesus não permite que outras pessoas entrem na casa também. Ele só leva os famosos Pedro, Tiago e João. Dos 12 discípulos, a gente sempre ouve Pedro, Tiago e João. Lembra daquela música Pedro, Tiago e João no barquinho? Pois é, nesse momento, Pedro, Tiago e João. Trazendo e aplicando isso para a nossa vida, irmãos, nós temos que estar rodeado de pessoas ao nosso redor que creem. Não fique rodeado de pessoas que não creem no que Deus pode fazer. Por exemplo, aplicando o casamento, não fique rodeado, se o seu casamento está naquele momento fragilizado, talvez ali por um fio. Não fique rodeado de pessoas que vão dizer: ih, não tem mais jeito não, ih, essa mulher aí, ela não te ama mais, isso não tem mais solução, esse teu marido, não, já está com outra. Não fique ao redor dessas pessoas, não. Esteja rodeado de pessoas que creem que Deus pode fazer um milagre. Não fique rodeado por aquelas pessoas que dizem assim: não tem solução para ti não, cara, isso aí tua vida financeira já está destruída. Não, pelo contrário, fique rodeado de pessoas que juntamente com você creem, oram, intercedem, buscam e creem que Deus pode fazer um milagre. Pois bem, Jesus levou Pedro, Tiago e João, aqueles que sempre estavam com ele, aqueles discípulos mais próximos, aqueles que já tinham visto Deus fazer muita coisa através do ministério de Jesus. Aqui no versículo 39, ao entrar, disse: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, ela apenas dorme. Nesse mesmo trecho da Bíblia, em outro evangelho, a Bíblia complementa com uma informação dizendo que as pessoas riram de Jesus. As pessoas riam. Elas não tinham ideia de quem era Jesus. Se Jesus disse que ela apenas estava dormindo, é porque Jesus enxergava com os olhos espirituais. De fato, aquela menina estava morta. Mas se Jesus disse que ela estava dormindo, ninguém na face da terra poderia dizer o contrário. Jesus olhava com os olhos espirituais e a morte não poderia deter a palavra de cura de Jesus. Os milênios se passaram e se Jesus hoje diz que algo morto apenas está dormindo, é o mesmo Jesus que disse para aquela menina e aquela menina ressuscitou. Jesus, ele tem poder de ressuscitar tudo o que ele quiser. Basta uma palavra do Senhor Jesus e o seu casamento pode ressuscitar, a sua vida financeira pode mudar radicalmente, a sua história pode mudar completamente. Uma pessoa que está morta pode ressuscitar literalmente, emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, pode mudar tudo com uma palavra do Senhor Jesus. Então saiba disso, se for da vontade do Senhor, tudo ele pode mudar. E no final das contas, olha como é que termina a história, vê se você lembra.
As pessoas riam, mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança. Todos vieram e ele entrou onde estava, tomou a criança pela mão e disse: Talita cumi, que quer dizer, menina, eu digo a você, levante-se. E com autoridade ele falou, e imediatamente aquela menina que tinha 12 anos se levantou, começou a andar, e todos ficaram muito admirados. Não há nada que Jesus não possa ressuscitar. Por isso eu repito a você, não tenha medo da morte, não tenha, apenas creia, porque Jesus pode ressuscitar tudo que Ele quiser. Não há nada que fique escondido da poderosa mão e da palavra do Senhor. Se Ele mandar, o milagre acontece. Se Ele quiser, o impossível vira possível. Se Ele ordenar, tudo que não tem lógica passa a ter lógica. Se Ele mandar que os demônios saiam, eles imediatamente saem. Se Ele mandar que a cura aconteça, a cura imediatamente acontece. Se Ele mandar que um casamento que não tem solução seja reatado, o casamento é reatado. Se Ele ordenar que uma família completamente com as finanças destruídas seja completamente restaurada, milagres acontecem e uma família completamente sem solução vira uma família próspera que começa a abençoar uma multidão de pessoas. Esse é o poder do nosso Senhor Jesus. Por isso, não fique olhando para a morte. Não fique olhando para onde não existe mais solução. Apenas creia. Porque o mesmo Senhor Jesus que fez uma menina morta se levantar, o mesmo Senhor Jesus que enxergou apenas uma menina dormindo onde uma menina estava morta, é o mesmo Senhor Jesus que hoje, 2000 anos depois, continua enxergando na sua vida o milagre pronto, prestes a acontecer. Deus te abençoe.